O Trovejar do Silêncio, Joel Goldsmith. Continuação do capítulo 5, Transcendendo a Mente. Quando você e eu permitimos que nossas mentes sejam preenchidas com ignorância, superstição e egoísmo, tais mentes produzirão sua própria imagem e semelhança, que será refletida para fora como os pecados e as doenças do mundo. Mas quando a mente é purificada de modo que se torne um instrumento da pura alma, então a mente produz a imagem e semelhança da alma, que é perfeição espiritual, conforme as regras mostradas para ti no Sermão da Montanha. As criações de Deus são incorpóreas, espirituais e infinitas, não físicas, materiais ou finitas. Deus é espírito e por isso o universo de Deus, o corpo de Deus são espirituais. Contudo, como as criações de Deus se apresentam aos nossos sentidos humanos, elas parecem ser físicas, materiais e limitadas. A razão dessa anomalia é que nossa mente, no seu estado não iluminado, interpreta apenas aquilo de que podemos tomar ciência por meio dos nossos sentidos. Nós não podemos contemplar aquilo que é, contemplamos a interpretação da nossa mente. Por exemplo, se houver um jarro de rosas amarelas na sala, você e quase todos os que estiverem na sala poderão vê-las como amarelas, mas por um daltônico elas poderão ser vistas de qualquer outra cor. Ou, enquanto tais rosas poderão parecer para você maravilhosas, poderão desencadear um ataque de asma em outra pessoa. Está claro que não é aquilo de que tomamos ciência que é importante, mas como a mente interpreta o que passou pelos sentidos. Existem artistas cuja interpretação das rosas pode nos deslumbrar por serem capazes de perceber um substrato de verdade espiritual nelas, enquanto nós vemos apenas suas formas e cores finitas. Alguns de nós poderão visitar uma galeria de arte, olhar para os quadros e chamá-los de borrões de tinta, enquanto outros poderão olhar as mesmas telas e viver um êxtase, porque, por sua compreensão desenvolvida da arte, seu conhecimento de linhas e cores, poderão apreciar e ver o que o artista viu quando colocou sua interpretação na tela. Se tivermos cultivado qualquer apreciação no campo das artes, poderemos ficar diante das telas dos artistas totalmente cientes daquilo que ele colocou ali. Mas se nossa mente não tiver conhecimento da arte, nós não veremos nada, a não ser manchas de tintas. Quando nossa mente está livre de julgamentos, podemos olhar para este mundo e nos regozijar com o céu, o ar, a terra, o mar, o sol, a lua e as estrelas. Mas se a mente estiver cheia de conceitos materiais, nos perguntaremos, como fez um amigo meu anos atrás: eu não vejo por que as pessoas viajam. Há apenas dois tipos de terra. Ela sobe e a chamam montanha. Ela desce e a chamam vale. Ou, se for úmida, a chamam água. O que pode alguém ver numa viagem? Qual a diferença entre um lugar e outro? Raramente vemos o que está diante de nós. Tudo
o que observamos no mundo, nós o vemos através dos olhos da nossa experiência. A atitude de nossos pais diante da vida, nossas raízes raciais e religiosas, nossa herança nacional, nosso meio próximo, nossa educação e as experiências acumuladas depois da vida escolar. Tais conceitos são formados por influências pré-natais, pelo meio próximo, a educação e as experiências pessoais, que fazem de você e de mim os seres humanos que somos. E assim, se o nosso mundo é um mundo de pessoas amargas, desagradáveis e ríspidas, é por causa daqueles 4 fatores que nos condicionaram e influenciaram nossa interpretação daquilo que encontramos pela vida. Por outro lado, se encontramos um mundo de pessoas cooperadoras, compreensivas e amáveis, será provavelmente devido ao nosso padrão particular de referências. É certo que onde nós estamos está de fato o reino de Deus. Tudo que está no céu está na terra. Mas se nós achamos a terra um inferno ou um paraíso, depende de estarmos vendo a terra através de uma visão espiritual ou material. A interpretação mental da experiência determina se é paraíso ou inferno. Olhamos para as criações de Deus por meio do instrumento da mente, e as formas que vemos assumem a cor e a natureza com que a mente as interpreta. Quando uma pessoa nos diz: tenho um corpo doente, ou tenho uma mente pecadora, ou tenho a carteira vazia, ela está contemplando a criação por um sentido limitado, material, finito. Se pudermos ignorar o que a pessoa está vendo, sentindo e experimentando, e descobrir que nossa mente é apenas o intérprete, se pudermos ficar suficientemente silenciosos de modo a podermos registrar o quadro verdadeiro, então no silêncio poderemos ouvir: Tu és meu filho bem amado, no qual me aprazi. Ou este é de fato o reino de Deus. Ou tudo o que tenho é teu. Em outras palavras, nos virá a certeza que tal cena, como foi interpretada pelo sentido mortal, está incorreta, e no silêncio, aquilo que é real nos é revelado. Uma pessoa se debatendo com um problema está julgando pelas aparências, e sua mente está interpretando seu mundo à luz dos condicionamentos pré-natais, do meio, da educação e das experiências pessoais. Ao contrário, se a mente interpreta a cena por intermédio da pura atividade da alma, todo julgamento é posto de lado, enquanto do silêncio nos vem: Pai, não tenho julgamento, espero o teu juízo. E em tal humildade, a visão espiritual é que ilumina a cena. No plano humano, a mente é criativa. Ela pode criar o bem e o mal, e os cria. No plano espiritual, contudo, a mente não é uma faculdade criativa, mas uma larga via de percepção. Se, por exemplo, tivermos uma tela em branco diante de nós e, em vez de torturar nosso cérebro buscando algo para preenchê-la, aprendermos a ficar quietos e esperar, tomando a atitude interior. Aí está a tela, Pai. Pinte o quadro.
nós encontraremos ideias a fluir livremente e dentro de nossa consciência surgirão as diretrizes do que nossa mente e nossas mãos irão executar. Em tal estado de receptividade, as invenções, as descobertas e os projetos na prancheta ou qualquer ideia que seja necessária serão desenvolvidos, assim como receberemos a habilidade para executar tais ideias. Assim ocorre porque a sede real da inteligência é a alma ou espírito e a inteligência divina atuando por meio de seu instrumento, que é a mente. Todo o segredo está em fazer a transição entre uma mente que pensa, projeta e planeja e uma mente que repouse num estado de lucidez do qual possam fluir as ideias divinas. Contudo, desde a experiência ilusória conhecida como queda do homem, a mente tem sido usada como uma faculdade criativa e é o que está na raiz dos nossos problemas e sofrimentos de hoje. Assim, quando somos chamados a ajudar nossos familiares, amigos ou os demais, ou mesmo ajudar a nós mesmos, em vez de tentar mudar as pessoas ou as condições, ou em vez de condenar a nós mesmos ou aos outros, podemos perceber que isso é só mais uma maneira de a mente se nos apresentar. A ação de curar reside na nossa descoberta de que a mente não é um poder, a mente é larga via de percepção. Poderemos observar o quão milagrosamente isso trabalha, sempre que formos induzidos a cometer qualquer tipo de erro, se não o combatermos, mas silenciosamente afirmarmos: Deus é o grande e o único princípio criativo da vida, a fonte de todo o ser. Apenas Deus. Tu não terás outro Deus fora de mim. Nenhum outro poder, nenhum outro Criador, mas só um. Só Deus é. E o que me aborrece não pode vir de Deus, e sim da mente. É a mente me apresentando um quadro de algum tipo de carência. Aqueles que vivem no espírito têm vislumbres do real ou da criação espiritual e são capazes de discernir o homem real, feito à imagem e semelhança de Deus, e de ver que nada jamais interfere na harmonia do desenvolvimento e revelação do homem espiritual. Contudo, no nível humano, nossa mente governa nosso corpo e todos os aspectos da criação, e os governa para o bem e para o mal. Num dia nos traz saúde e no outro a doença. Um dia traz a riqueza e outro dia a carência, pois a mente, sendo da terra, é constituída das duas qualidades, bem e mal, e por isso se manifesta e se exprime por esses extremos. Até que nos elevemos acima da mente, não poderemos estar acima dos pares de opostos. Quando transcendemos a mente e tocamos o reino do espírito, vivemos num estado de consciência diferente. Não mais lançamos mão de afirmações ou negações, remédios físicos ou mentais. Agora fazemos contato com o centro espiritual, onde encontramos a paz, e então achamos ter transcendido a atividade mental do bem e do mal. Vivemos na aparência de uma vida que o mundo chama normal, mas que é, na verdade, uma vida espiritual
que, em grande medida, é intocada pela atividade da mente sem iluminação. Corretamente entendida, a mente é um instrumento de Deus, criada por Deus. Portanto, a mente em si mesma, assim como seus produtos, é só um feito, não é causa, mas efeito. Apenas Deus, alma ou espírito, é causa e o corpo e a mente, efeitos. Se permanecermos com a verdade espiritual em nossa consciência, nenhum dos males deste mundo se aproximará de nossa moradia, porque a verdade mantida na consciência passa a viver nossa vida, vivendo numa atmosfera de discernimento espiritual e preenchendo a consciência com a verdade. Momento virá em que a verdade assuma a direção de nossa mente e não nos será mais necessário preencher a mente com a verdade. A partir daí, será o contrário. Não mais seremos nós a pensar na verdade, lembrando, afirmando ou meditando sobre ela. Será a própria verdade a usar nossa mente para se expressar, sempre nos usando, sempre fluindo através de nós.